Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você mais uma vez neste privilégio e nessa oportunidade. E nesta vez com a nossa série Você Entendeu Errado. E hoje vamos falar de um texto que eu acho que serei muito apedrejado porque tem muito a ver com uma música muito bem cantada. Também na sua licença poética a gente tem que compreender isso também, mas você entendeu errado. Jó, capítulo 14, do verso 7 até o 9, principalmente o verso 9, quando fala do cheiro das águas. Mas eu não posso deixar de pedir você para que você possa, nesse exato momento, se inscrever em nosso canal se ainda não é, clicar aí no sininho para ser sempre notificado de uma nova postagem, você também compartilhar, curtir e nos acompanhar. Nos seguir em nossas redes sociais, você nos seguir no Instagram, nos seguir aqui, no canal do Facebook, também aqui no canal do YouTube e também no Twitter, enquanto ainda estiver resistindo aí. Então, vem comigo para entender certo Jó, capítulo 14, do verso 7 até o verso 9. Bom, nós sempre falamos aqui, eu sempre falo aqui, que nesta série Você Entendeu Errado, temos enfatizado muito que os erros de interpretação de muitos textos bíblicos são exatamente porque quebramos a principal regra, a principal princípio da hermenêutica, qual? Negligenciar o contexto bíblico. Quando a gente negligencia o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto cultural, o contexto geral da escritura e por aí vai, nós cometemos um grande erro. Há alguns louvores muito conhecidos e cantados em muitas igrejas justamente baseado nesta passagem. E uma grande denominação com um grande grupo que fez muito sucesso e ainda faz de certa forma, com justamente um louvor cujo tema é esse: ao cheiro das águas brotará. Bom, provavelmente você já cantou, você já citou e você já pregou este texto afirmando que basta o cheiro das águas e para que o milagre aconteça, para que a coisa extraordinária de Deus aconteça na sua vida. Bom, você entendeu errado o que esse texto de fato e de verdade está nos ensinando. Bom, algumas coisas que eu preciso compartilhar com você para que você entenda o que realmente esse texto diz. Bom, mas antes de tudo, deixa eu ler esse texto com você, ou citar esse texto com você. Jó, capítulo 14, e o verso é o verso de 7 até o verso 9, que diz-nos assim, na Nova Almeida atualizada: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que é preciso lembrar o contexto de Jó. Jó é alguém que está em momento de muita tribulação, de muita provação, de muita perda. E que das perdas ele também não tem dos mais próximos ao seu redor, a esposa, os que foram seus trabalhadores, colaboradores ou empregados, e até dos amigos, quem compreendesse o que ele estava passando. Então a esposa diz que, olha, é melhor amaldiçoar seu Deus e vamos morrer de uma vez, a morte é o único caminho. E os amigos de Jó só conseguiram ficar 7 dias com ele ali em solidariedade, e depois é uma série de discursos que a gente já sabe, apenas acusando Jó de algum erro, de algum pecado, como explicação do que ele estava passando. Por essa razão, a gente precisa entender um homem que tem os seus momentos de angústia, um homem que tem os seus momentos depressivos também, além de ter os seus momentos de declaração de fé
daquelas assim extraordinárias. Mas o capítulo 3 de Jó, por exemplo, já começa no capítulo 3, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então ali nós temos um texto que mostra, entre outros no livro de Jó, um homem que tem um momento que é um momento de profunda tristeza. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa já entender no contexto do livro e da história de Jó. Segundo, é que a gente precisa ir para o contexto imediato. Os versos que a gente leu aqui para você é o de 7 a 9, onde ele está fazendo comparação à árvore que mesmo ela sendo cortada, mesmo ela sendo uma árvore que está até morta, essa árvore ela vai brotar diante do cheiro das águas. Isso é uma realidade da natureza que a gente sabe muito bem, conhece muito bem. Porém, ele no verso de 10 a 12, ele vai afirmar que apesar de para a árvore ter esperança, mesmo essa árvore sendo cortada, mesmo essa árvore sendo envelhecida e mesmo essa árvore estando morta, ele diz nos versos de 10 a 12 que para o homem infelizmente não. Ou seja, Jó em sua dor está declarando a sua desesperança e possível depressão nesse texto e nesse contexto. Ele está dizendo que é melhor, inclusive, ser uma árvore plantada, cortada, envelhecida e morta, porque ainda pode brotar, do que ser um homem. Então é importante dizer que esse texto não é o texto melhor para a gente indicar, para a gente citar ou para a gente até cantar, porque o texto, à luz do contexto, ele não está falando de esperança, ele está falando de desesperança. É de alguém que está justamente pegando um exemplo de uma árvore e dizendo assim, há mais esperança para a árvore do que para mim, do que para o ser humano, do que para a minha realidade. Claro e evidente que eu não estou condenando os louvores, porque pode existir a licença poética, que eu quero dizer, no sentido de o sujeito pegar um texto sem olhar para o seu contexto e a partir daquele texto ali ele ter uma inspiração para cantar, para louvar, etc. Porém, o problema é que normalmente a gente interpreta um texto à luz de um cântico, de um louvor, de um hino. Se fizer isso, você vai entender errado o texto. Agora, se você pega o texto e entende o texto, você pode entender que aquela música ela está falando de esperança e ela está levando a gente a entender que assim como para uma árvore possa ter esperança para nós também. Porém, não é isso que o texto de Jó, capítulo 14, versos 7 a 9, de fato está dizendo. Terceira coisa que a gente, ainda dentro dessa questão, a gente precisa entender que há momentos, porque se a gente está falando de contexto, tem que também ver outros contextos no livro de Jó. Há momentos em que Jó mostra uma esperança. Tá? Jó tem aquele momento em que a esperança revigora, a esperança se levanta. Por exemplo, capítulo 13, verso 15, que em muitas versões vai dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 16, 19, quando ele vai dizer, eu sei que a minha testemunha está nos céus, e nos céus aquele que advoga a minha causa. O 19, 25, quando ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Então há muitas dessas declarações de Jó que são declarações de esperança. Mas nesse texto, ele não está falando de esperança, ele está falando de desesperança. Uma terceira coisa que a gente pode ver aqui é que Jó está ensinando a reconhecer, na verdade, a própria dor. Isso é o positivo, a fim de que a gente possa suportá-la e superá-la, porque caso contrário, sim, não haverá solução. Então, o que a gente pode tirar de lição desse texto? Que tem a ver com o contexto e aí sim entendemos certo. Jó está mostrando pra gente que a gente tem que reconhecer a dor que está sentindo, que a gente tem que reconhecer o mal que a gente está enfrentando, para que em reconhecimento dessa dor, a gente possa verdadeiramente conseguir superá-la, suportá-la e com a graça de Deus alcançar o livramento e a solução da nossa causa. E aí eu fecho dizendo que Jesus vai dizer para a gente exatamente o contrário do que Jó nesse texto está dizendo. Quando Jesus leva a gente lá em Mateus 6, verso 28 a 30, e dizendo para nós por que estão assim tão ansiosos sobre o amanhã, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Aí ele diz assim, não só para a gente olhar para as aves do céu, mas ele diz, olhai para os lírios do campo, que não trabalham, não semeiam, mas se vestem muito bem. E ele diz assim, nem Salomão, com tudo que tinha de dinheiro, de sabedoria e de fama, se vestiu como lírios do campo. E ele ainda fecha dizendo assim, vós não valeis mais do que os lírios do campo, do que as plantas?
Então Jesus está dizendo que você e eu valemos mais do que as plantas e do que as árvores, porque Jesus, é claro, está contradizendo tudo que um Jó, naquele contexto, estava dizendo. Portanto, agora que você entendeu certo o Jó capítulo 14, versos de 7 a 9, então que você faça o seu comentário, faça suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas este canal também é seu. Então, aprenda a reconhecer a sua dor, a superá-la debaixo da graça de Deus.